porque assim, eu fui assistir o espetáculo e fiquei muito impressionado pela produção e também com um teor quase que acrobático que ele tem, né? E o Rodrigo está fazendo esse música. Eu quero saber da preparação para poder fazer toda aquela movimentação de cena. Sim, mas a capoeira ajudou, não mas ajudou? ele não canta, né, jogando capoeira. Agora ele está ali fazendo aquela movimentação toda e está cantando. Cara, tá sendo um desafio na totalidade, assim, na minha vida. Primeiro por ser um musical, o meu primeiro musical e... É teu primeiro? Aí, Rô. E quando eu fiz o teste, o Charles, a Aniela, o pessoal que tava na mancada, eles acreditaram em mim, porque eu não... Mas você foi com medinho? Você frio na barriga? Medinho? Com medinho? A mão suava, Nossa, eu saí de lá, eu queria enfiar a cabeça no concreto. Não, eu fiz a audição junto com o Rodrigo. O Rodrigo tava muito nervoso. Tempo, quando eu soube da possibilidade de fazer teste para personagem, eu me visualizei fazendo. Caraca! Mas ao mesmo tempo era uma realidade muito distante para mim, assim, já fiz algumas aulas de canto, tenho uma musicalidade por conta da capoeira. Então tem um ouvido ali, mas nunca de fato, sempre quis, mas nunca de fato a vida vai começar, trabalho aqui, trabalho ali, a vida vai te engolindo num lugar de não é prioridade. Sim. E de repente virou. E é uma escolha também, assim, eu poderia não nem ter feito teste, falando assim, não, pelo amor de Deus. Mas eu acho que como artista isso me instiga, né? Sim. Principalmente como personagem, como Berger, como a história, como Você o faz o Hair. Berger, né? O Hair, pra mim, por ser Hair, eu acho que foi quero fazer, sabe? Vou atrás, vou tentar fazer tudo o que for possível para acontecer. E aconteceu. Graças a Deus, gente. Porque é um espetáculo tão importante, porque estreou off-Broadway, eu acho que foi final dos anos 60. 68, Não é? Depois foi para Broadway, teve 1.700 e tantas apresentações. Cara, e até hoje... Até hoje, é muito... E até hoje, Regina, como é preciso se falar de liberdade, do sexo. Cara, e sabe o que é legal dessa peça? Que Amor livre. Eles criaram esse espetáculo enquanto estava tudo acontecendo. Eu estava falando com a Regina disso lá, que não é um espetáculo que eles criaram depois, sobre uma época. Enquanto estava acontecendo o movimento hippie, eles estavam criando. Eles começaram, se eu não me engano, a criar o espetáculo em 63, só conseguiram estrear 5, 6 anos depois. Então, acho que tem esse lugar de ser um pouco experimental também, né? É uma peça que não é um musical muito clássico, ele tem um quê de teatro experimental. Inclusive, o fato da gente fazer num teatro abandonado, o Charles falava muito disso, assim, que a ideia dele foi pensar, hoje em 2025, qual que é a minha tribo? Qual que é a nossa tribo? É o teatro. A nossa tribo está no teatro. Sim. Então, usar de todas essas analogias do que foi fazer Hair naquela época, que era um grupo de 2 atores, porque eles escreveram meio sobre eles, escrevendo sobre isso, sobre o movimento, entrevistando hippies, e foram criando essa grande dramaturgia que hoje é um clássico. Então, a gente voltar para o teatro, acho que é muito simbólico. Com assim. certeza. E a própria estratégia do Charles, eu acredito, de ter feito todo um ensaio com a tribo, com os 30. O Charles e Cláudio diretores, gente. Charles Miller, com a Miller tribo, e Cláudio Botelho. Isso, com a tribo toda ali. Quando a cena Berger e Claude, a tribo estava ali assistindo o nosso processo, como faz, como vai fazer. Então, acho que isso fez a gente também se unir e estar ali em conjunto, não ser só um. Entendi. Entendeu? Eu acho que esse conjunto... Sabe o que eu acharia legal, assim, se você topar, Rodrigo, assim, em poucas palavras? Porque, de repente, tem gente, jovens aqui assistindo o programa, porque o Brasil inteiro assiste sem censura, você tá entendendo? Eu sei. Então, assim, pra galera mais jovem, queria que você contextualizasse um pouco o que é a peça Hair, do que se trata, entendeu? É um movimento dos... Enfim, por favor. É um movimento que acontece nos anos 60, final dos anos 60, que vai contra uma sociedade que está botando as pessoas para se alistarem, principalmente os homens. Era a época da Guerra do Vietnã. Da Guerra do Vietnã, para se alistarem. É um grupo de pessoas que se revolta contra isso e não quer guerra, não querem se alistar, querem viver numa sociedade que, ontem a gente estava falando que, pensando, poderia ser uma utopia, e até foi, mas que uma utopia no sentido de tudo virar só isso. Acho que a gente vive numa sociedade e esse movimento acontece porque uma sociedade existe. Da gente não acreditar e não aceitar certas coisas. Mas é um grupo de jovens que eles só querem ser livres e amar livremente, ser o que são, sem julgamentos, sem caixas, sem rótulos. Então, é uma montagem muito linda. Não é porque a gente está fazendo, eu acho que ela é muito especial. Tá bombando. Que bom que você foi. E respondendo a sua pergunta, eu acho que é uma coisa que eu amo fazer. Eu amo o gestual, eu amo o processo corporal assim do teatro, não só do teatro, mas da arte.
E eu tô me divertindo fazendo. Ai, que maravilha, que é isso. Então, acho que isso que é o claro, grande, claro. o que faz a diferença, assim, tá feliz com esse elenco talentoso que me acolheu, assim, com o lance do canto, de ter estudado, de estar nesse novo desafio, é muito gostoso.